dia 23 de dezembro, né? Eu acabei encerrando, eu vendi minha clínica e fui ficar só com digital. Só mudando a mentalidade. Então, eu comecei a ler mais. Então, a minha rotina, os meus hábitos foram todos mudados. E aí foram 18K em 30 dias. Caraca. Vai chegar uma hora que você vai ter que até contratar mais pessoas para te ajudar, porque a empresa. Já tô nesse processo. Vamos lá então, pessoal. Estou aqui para mais uma entrevista, onde vamos trazer uma aluna que fez aí os seus 18 mil reais no mês, sem investir nenhum real em tráfego. Isso mesmo. Ela fez 18 mil reais com uma estratégia que nós ensinamos lá dentro do Máquina de Vender em Dólar, que é ganhar dinheiro sem investir, e ela fez, está fazendo aí 18 mil reais quase que recorrentes, sem ter colocado nenhum real. Ela está levantando um bom caixa e talvez isso está virando até uma profissão para ela. Então, quero trazer aqui com vocês a Sheila Ramalho. Sheila, tudo bem? Tudo bem, Caio? Tudo certo. Sheila, você é de onde? Eu sou de Peruíbe, São Paulo, litoral São Paulo. Litoral de São Paulo. Eu mostrei para, não sei se você acompanhou, na live de ontem eu contei um pouco da sua história. Aliás, falei, mostrei lá o seu depoimento que você me deu lá no direct. Eu achei incrível pela situação, pela ordem, pelo aquilo que você fez. E algumas pessoas já conheceram um pouco da sua história. E eu queria entender um pouco mais. O que que a Sheila faz hoje? Tá. Bom, eu sou de Peruíbe, né? Como te falei, tô com 41 anos, sou mãe solo aí de três meninas. Três Então, meninas? três meninas. Eu tenho uma de 17, a Hannah 17, a Sofia 14 e a Maria Clara pequenininha de 5. Né? Caramba. E eu conheci o digital assim lá em 2020, buscando, eu te falei, né? Eu sou micropigmentadora, e esteticista também, então eu tinha minha empresa, né? Eu trabalhava com a minha empresa, só que eu tinha uma agência que cuidava de toda a minha parte de marketing. E aí eu era aquela correria, aquela loucura, e eu busquei o digital ali por conta de entender o processo, né? E também já estava querendo, já com o nascimento da Maria Clara, fazer algo diferente, né? E aí foi quando eu conheci o digital. Entrei ali para conhecer, para estudar, só para fazer a parte de anúncio mesmo, divulgação, que era o que o pessoal da agência fazia. E aí eu vi que tinha muito mais dentro do digital, né? Aí o curso que eu tinha feito na época me liberou a afiliação. Ele liberou a afiliação, eu falei, eu vou tentar fazer isso aqui, né? Só que eu ainda estava aprendendo o Facebook ali, e aí eu tinha comprado um curso que tinha um bônus seu. E aí o pessoal tava falando, olha, por ele ser muito conhecido, né? Tenta fazer Google. E aí eu fiz com teu bônus. Fiz a primeira campanha lá com teu bônus e eu fiz 3 vendas. Caraca. Aí eu falei, gente, é possível fazer isso aqui também. Então eu já fiquei observando, né, Aham. uma outra forma. Aí eu fui estudando e acabei me apaixonando pelo marketing digital. E eu tava aquela coisa de sobrecarregada com o estúdio, né, as três crianças, família, enfim. Acabei tendo um burnout. E aí foi quando Deus mostrou que o corpo estava cansando, né, daquele ritmo, embora eu faturasse bem, né, na clínica. Eu trabalhava ali incansavelmente 12 horas. Caramba. É que eu sempre dou esse exemplo, né, de uma pessoa que é possível ganhar dinheiro empreendendo, mas normalmente ela tem muitas horas de trabalho no dia, né? Sim. E aí eu peguei e comecei a fazer um projeto para poder sair da clínica e ficar só com o digital. Aí eu comecei a acompanhar suas lives, né, a acompanhar todo o processo, e você estava para lançar o curso do MVD em agosto de 2022. Três. E 23. Foi quando nasceu o MVD foi 23. E aí eu acabei comprando o curso. E você falou naquela época, você falou, olha, vocês têm de agosto até dezembro para focar nisso aqui e fazer dar certo. E aí eu coloquei um prazo para poder encerrar, né, a clínica. E aí, o dia 23 de dezembro, né, eu acabei encerrando, eu vendi minha clínica e fui ficar só com digital. Caramba, então você tomou a decisão, porque eu lembro até hoje, a promessa era essa, ó, de agosto até dezembro vocês conseguem fazer 10 mil reais. Sim, Foi a grande promessa naquela época. E você já colocou um prazo, falou, então beleza, daqui de agosto que eu comprei o treinamento até dezembro, eu fecho a minha clínica e você fechou. eu Atitude, fechei. coragem. Então aí eu peguei, fechei, o que parecia loucura.
não foi, porque assim, eu fiz um caixa, então eu tinha uma reserva para poder investir, só que aí foi acontecendo muitas coisas no meu emocional, né? É, crenças que vão sendo instaladas, enfim, a gente acaba não dando conta. E aí eu peguei, continuei focando ali, e aí uma das coisas que você falou também é escolha um mentor Uhum. dentro do curso, né, para poder fazer o acompanhamento. E aí eu comecei, eu fiz primeiro 1K, depois 3, e já estava ali ficando toda feliz. Aí veio aquela suspensão do Google. Então, todas as contas, eu subia, caía, subia, caía. E começou a ter bloqueios, e eu falava, não, tem alguma coisa errada. E eu não entendia que era o alinhamento de mentalidade, né? E foram acontecendo muitas coisas, aí aquela coisa da mentalidade estava acabando me bloqueando, né? Aí eu fiquei ruim psicologicamente, depois o corpo, e o corpo dando sinais, e aí eu fui no médico, enfim, tive a notícia de que o câncer que eu tinha tido há 14 anos atrás estava se manifestando novamente no metabolismo. Aí eu entendi que eu precisava mudar algumas coisas. Eu fiquei meio para baixo assim, não tinha falado nada para ninguém. E aí, dentro do grupo, um rapaz pegou e pediu oração para a mãe. Era uma situação assim, com câncer, né? E eu peguei e falei para ele, entrei e falei: olha, eu venci essa porcaria desse câncer, sua mãe vai vencer, né? Vai dar tudo certo. Aí o Tarcísio me chamou no privado e falou: como que você tá passando por isso e você não fala nada? Eu falei: porque eu não vou assumir isso, eu não quero isso pra mim, né? E aí ele motivou, ficou ali em cima, aí ele falou: você vai lá na imersão do Caio? E aí eu tava passando por todo o processo de dieta, o médico tinha pedido pra tirar tudo. É, Aí eu falei: não vou, né? Eu até comprei. Ele falou: vai sim, que vai fazer todo um diferencial. E eu fui. Aí, quando eu cheguei lá na imersão, eu até dei o depoimento para você na última imersão, né, que foi o 7, Uhum. que eu entrei ali num processo meio que de uma discussão com o meu ex. Eu entrei ali no choro e eu saí decidida que eu ia vencer a doença, todo o processo, e que eu ia fazer isso uma história não de vitimismo, e sim, né, eu ia mudar toda essa história. Então, eu ia ser a protagonista da história. E foi isso que eu fiz. Foda demais. Foi muito forte o depoimento, inclusive, aquele dia. Foi bem impactante. É. E aí eu passei por todo esse processo, então em seguida, comecei a aplicar de novo, aí consegui um caminho para poder sair da suspensão, porque tudo que era com MCC não estava dando certo. Aí eu consegui subir uma conta separada, consegui voltar a vender. Fui estudando, adquirindo mais conhecimento. E aí eu comecei a fazer algumas vendas, porque o Google começou a entregar ali também no orgânico. E então, quando eu fui na última imersão no 7, no Reset 7, eu já tinha feito os 8K. Eu só não fiz os 10K naquele, porque eu recebi um reembolso de duas vendas de US$ 250. Uhum, uhum, Aí eu não consegui fazer. Voltei de Floripa, fiquei lá num período, depois da imersão, voltei de Floripa e quando eu voltei, aconteceu uma outra transformação, né? Eu voltei, teve uma inundação aqui na cidade onde eu moro, uma chuva bem forte, e a Kitty, onde eu moro, acabou sendo prejudicada também. Então, todos os móveis ali, praticamente de quarto, tudo foi tudo danificado. E aí, aquele gás que eu tava, né? Eu falei, não vou baixar essa frequência de forma alguma, eu não quero, não posso. E, e aí eu tive que fazer uma mudança às pressas, isso foi mexendo muito com a minha filha. E eu já tinha identificado algumas questões nela, mas a gente ainda não tinha uma análise, não tinha nada. E ela começou a ter crises, então, muito crise de choro, ela se machucava, ela me machucava, ela não conseguia entender, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, então foi um momento muito desesperador. E aí eu buscando médicos, a caixa que eu tinha de reserva ali, né, foi todo embora, correndo com ela para poder pagar a consulta, o trajeto, porque eu moro em Peruíbe, então o convênio liberou o tratamento dela em Santos, então tinha que ficar indo e voltando 3 vezes na semana. E aí eu fui ficando ali sem caixa mesmo. uhum, Aí eu coloquei, né, tá trabalhando toda a parte de mentalidade, eu comecei a fazer tudo que você falou ali na imersão, então fez toda uma diferença. Eu comecei a meditar, eu comecei a silenciar a minha mente,
Eu comecei ter o meu momento ali com Deus, né? Sair daquela frequência de ansiedade, porque quando você tá vibrando na ansiedade, você tá abaixo da frequência de Deus, né? Então você tá muito fora da frequência. E aí eu comecei a voltar pro jogo, só mudando a mentalidade. Então eu comecei a ler mais. Então a minha rotina, os meus hábitos foram todos mudados. Eu voltei a treinar, eu voltei a meditar, eu voltei a ler, né? Eu sempre gostei muito de ler, então buscando alternativas para concentrar a minha mente realmente nessa mudança, nessa cura emocional, para poder auxiliar a Maria Clara. E, e aí eu simplesmente saí de todos os grupos, saí de tudo, parei de acompanhar. Parei, eu entendi que Deus estava pedindo para eu pausar um pouco a minha mente e não ficar ali com as campanhas, porque aquilo me causava uma ansiedade, porque um acaba postando, ah, fiz isso, fiz aquilo, estou fazendo resultado, né? Uhum, E, e aquilo estava mexendo comigo, e aí eu fui trabalhar o meu emocional, fui curar, fui fazer todo aquele processo de honrar pai e mãe, uhum, né, me alinhar com a minha mãe, com o meu passado. Aí eu entendi, foi o que eu falei para você, eu entendi sobre a autorresponsabilidade, né? Que as coisas só vão acontecer se você realmente assumir e fazer, né? Então eu parei de colocar a culpa, né, aconteceu isso por conta eu não consegui fazer porque a conta suspendeu, não consegui fazer. E aí eu lembro sempre um dia que eu estava num grupo de. Eu tenho um grupo, o único grupo que eu mantive foi esse grupo que a gente fez lá no Reset 6, que é uma turma do GPA, uma turma muito querida, então nós somos em seis, e a gente se alinha e monta as lives e conversa e tira as dificuldades, um ajuda o outro, e foi muito fundamental ter esse grupo também. E aí eu contando o processo para eles, né? Eles falam, não, você sempre motiva a gente, coloca a gente pra cima, você não vai desistir, né? O que que nós prometemos? Nós vamos lá subir no palco, pegar aquela plaquinha, todo mundo junto. E eu fui muito feliz ali com o resultado do pessoal. Aí eu lembrei, né? Eu lembrei do. Aí o que eu sempre coloco, o que eu te falei, a sua playlist é a minha playlist. Do Titãs, então eu coloco a música e eu começava a meditar e lembrando do processo que eu vivi ali dentro da imersão, né? O que me fez mudar, virar a chave. Então eu fazia meditação e falava, não, vamos, mais um dia, mais um dia. E nesse processo eu falei para ele, gente, eu vou ficar ausente um período. Eu estou trabalhando muito esse interno e depois a gente se conecta. E aí foi quando eu tive esse momento com Deus. Eu passava assim, eu passei a meditar mais. Então, o horário que eu acordava para ir treinar antes, 5 horas da manhã, eu passei a meditar com ele, né? Então eu passei a meditar com Deus e ir treinar depois às 8, depois que deixo minha filha na escola. E nesse momento de conexão com ele, eu falei para Deus, eu falei assim, e agora? Né? Como que vai ser? Qual é esse processo? E aí foi quando Deus me mostrou o curso do MVD. Ele falou, você já tem uma resposta, né? Eu falei, como tem uma resposta? E quando eu vi o curso do MVD, assisti tudo, eu vi o Google Meu Negócio lá dentro, é, eu não botei fé, ninguém bota. como muitos não colocam, né? E Eu é por olhei e isso, falei assim, e é por isso dessa entrevista aqui, para é, mostrar que as pessoas têm a solução na mão e tá buscando o dinheiro. sim. Porque quando lançou o MVD, você falou assim, todo mundo na época falando, mas eu não tenho caixa, eu não tenho caixa. E aí você pegou e falou assim, olha, gente, eu vou trazer um bônus, uma estratégia que vocês conseguem levantar 2K, né, para poder fazer o caixa inicial. Então não vai ter desculpa. Só que aí, Caio, naquela época eu tinha caixa. E aí, né, eu falei assim, eu não vou fazer isso daqui porque eu não tenho esse tempo, né? Eu tenho caixa, então dá para fazer. Só que aí você vai testando uma coisa, vira meio que uma bolinha de neve ali. Aí eu peguei, voltei lá no curso, refiz o curso. Aí entrei em contato com o Gabriel. Que é o Eu falei, mentor. é possível? Só É, vou dar um parênteses aqui. Para quem não sabe, tem uma estratégia no MVD que chama Google Meu Negócio. É como você vai prestar serviço e levantar um caixa de 2.000. Só que 2.000 é só para o cara, se ele não quiser fazer mais, porque dá para fazer muito mais. Só que muito mais. a gente fala de 2.000 para fazer as campanhas, que é o grande objetivo ali.
E o Gabriel, que é um aluno nosso do MVD, ele também com essa dificuldade ele não tinha dinheiro para investir, não tinha nem R$ 200, ele contava na época, e ele começou a buscar formas, ele encontrou essa forma. Aí ele me trouxe essa forma. Caio, eu fiz isso, sabe, e eu levantei 14 mil e agora eu vou. Eu falei, cara, como que é esse negócio? Ah, é assim, assim, assado. Eu falei, meu Deus do céu, vamos ensinar isso pra galera. Aí ele virou um mentor do Máquina de Vender em Dólar, onde ele ensina uma estratégia lá que a pessoa faz dinheiro sem investir em nada, que é o que a Sheila tá contando aqui. Sim. E aí eu falei, gente, tem esse bônus dentro do MVD. Eu falei, eu não olhei com os olhos de um estrategista para isso aqui, né? E aí eu refiz ali o curso, tudo, eu falei, gente, é possível. E uma das maiores dificuldades como empreendedora realmente era que fosse vista, que ficasse ali em boas colocações, enfim, né? E aí eu comecei a fazer uma revisão. Eu falei, olha, eu sei todo o trajeto que é empreender. Eu sei as dificuldades, a dor do empreendedor. Eu sei o que realmente eles precisam, né? Por que não? Aí eu fiz o curso, entrei em contato com ele, aí ele falou, não, dá para fazer sim. Aí eu falei, é possível recuperar um perfil assim, que um diploma? Ele falou, é possível. Entrei em contato com uma amiga que tem comércio local, pedi para ela, ela falou, ah, as coisas estão difíceis. Eu falei, eu não quero nada, eu quero só o seu perfil. Você me dá o perfil, o acesso? Ela falou, dou. Aí eu puxei o perfil dela, tava tudo bagunçado. Organizei tudo, coloquei ela ali numa posição melhor. Ela começou a ter classificações. Aí eu falei, olha, dá para fazer isso aqui rápido, né? E o meu tempo ficou curto, porque 3 vezes na semana eu vou para Santos. E aí eu só tinha segunda e sexta-feira para poder aplicar isso. Então, eu estava sem dinheiro para poder, que tem como você prospectar com os anúncios no Google, marcar reunião, dá para fazer. É, no Google, não, no Meta, só que eu não estava com caixa. Eu falei, eu vou ter que ir para a rua. Aí eu peguei, fiz uma análise de todos os perfis da cidade que podiam me pagar, que tinha verba para poder me pagar, porque você sair para prospectar uma empresa que já está segurando ali no esforço, não vai conseguir honrar. E aí eu fiz uma análise do perfil, vi o que tinha para melhorar, onde eu poderia oferecer e, sinceramente, dentro aprender do MVD, você aprende tudo, É isso que eu ia né? falar. Isso tá tudo nas aulas de como fazer o que ela tá falando, pessoal. Só que qual que é o maior problema da grande maioria? Você falou uma frase que é onde a maioria que não tem dinheiro não tem a coragem. Eu falo, cara, é engraçado, a pessoa sem dinheiro não tem a disposição. Uma coisa é eu tá rico e tá indisposto para, eu não vou lá na rua. Agora, uma coisa é uma pessoa que tá passando uma dificuldade ter essa indisposição. Você falou assim, ó, eu tinha que ir na rua. Porque esse negócio, você tem que ir para a rua, é um trabalho muito mais tranquilo, com menos horas, mas, enfim, você precisa ir para a rua para abordar os donos das microempresas para oferecer o serviço. Aí é Sim. onde o ego da galera que tá sem grana fala: não vou para a rua, velho, eu vou me humilhar, eu que tô sem dinheiro vou me humilhar, eu não tenho coragem. Então, é aquele negócio, as pessoas elas preferem ficar onde está simplesmente pela zona de conforto, porque E uma zona de conforto ruim, né? ruim, porque as soluções para aquilo que ela quer fazer tem, existe. O problema é a atitude de. Eu falo quando eu vendia marmita, era isso, cara. Eu saí da engenharia para vender marmita na rua, entregando de porta em porta. Hoje eu tenho uma barbearia, você já ouviu essa história. Eu entrego os cartãozinhos, cara, multimilionário. Eu vou lá na Santa Catarina, tem uma barbearia, toma um cartãozinho. Eu fico lá, porque eu não tô nem aí pra vaidade, pra ego. Eu quero fazer o resultado, É entendeu? isso que você falou, a vaidade, né? O ego, fere o ego, né? É E demais. aí eu fiz essa prospecção, então eu vi potenciais clientes que tinham uma condição de poder me pagar e o que eu poderia ofertar. Então, eu fiz uma análise sobre o perfil deles, vi onde eu poderia melhorar o perfil deles e o que ofertar, né? E já fui estrategicamente quanto eu poderia cobrar para eles. E aí eu fui bater mesmo, bati de porta em porta. Então, assim, eu entrei em contato com alguns e já agendei, falei, eles gostaram e tal. Então, eu falo sempre que a pessoa que ela já está conectada, ela já tem uma visão diferente da empresa dela, lógico que ela vai querer investir para ir à frente. Ela quer ficar na frente do concorrente, né? Ela quer se posicionar. E quando você toca nessa dor, você fala, seu concorrente está posicionado melhor, né? Ele não quer ficar atrás, porque fere o ego, né? E aí foi isso que eu montei. E Então, a assim, minha. mexe no ponteiro da empresa também.
né? Sim, Eu tenho o Google Meu Negócio na minha barbearia. Toda empresa precisa estar posicionada no Google, toda empresa. E então, só que eu como empresário eu não quero eu ir lá ficar mexendo nos arquivos, aprendendo a fazer, fazendo aquelas imagens, e tal, cara. Então aí para mim compensa pagar X valor, R$ 500 ou 300 ou 1.000 ou 2.000, depende do know-how que a pessoa vai ter, para alguém fazer para mim, pô. É esse que é o trabalho que a Sheila presta, que é o que é ensinado no MVD. É você prestar esse serviço de posicionar as empresas no Google Meu Negócio lá, né? E isso é uma coisa bizarramente simples pelo retorno que tem, você não concorda? sim. E aí o Gabriel pegou e falou assim, ó, tem o trabalho de só atualizar a ficha e tem um trabalho mais completo que você pode vender. Eu falei, peraí, eu aprendi a montar Excel, eu aprendi a mexer dentro do WordPress, eu aprendi cadastrar, indexar, sabe, trabalhar um SEO dentro de uma página. Então eu aprendi a anunciar, então eu sei gerar tráfego para aquilo. Eu trabalhei antes, né, eu montava quando eu anunciei para dentro do meu perfil, da minha empresa, eu estudei automação. Então, Uhum, eu montei um funil onde eu qualificava meus clientes para eles não chegarem frio lá e só de curioso eu perder tempo e não vender o serviço. Então, eu já ia um lead mais quente simplesmente para eu agendar a reunião, ele pagar o sinal e eu agendar a data do tratamento dele. E eu vendi isso para muitas minhas colegas. Eu vendi essa automação. uhum, Então, eu falei, eu tenho muita coisa para ofertar para eles. Eu não vou fazer só uma atualização, uhum, né? Aí eu falei, eu vou pegar o meu case, da minha experiência dentro da minha empresa né, empreendedora e poder aplicar dentro com o que eu aprendi com o marketing digital, que foi isso que eu fiz. E aí eu cheguei lá, marquei a reunião, passei, e uma das coisas que eu sempre fiz dentro da minha empresa foi ouvir. Às vezes a pessoa chegava lá e o que as pessoas pecam é isso, quer vender um serviço sem saber o que a outra pessoa quer. E aí eu cheguei lá, eu ia vender, a ideia era vender o Google Meu Negócio, só que aí eu perguntei para eles, qual é a sua dificuldade? Né? O que que você quer, né? E aí eu comecei a entender, a primeira reunião, a segunda reunião, eu falei, peraí, tem muito game nisso aqui, vamos fazer diferente. Eu falei, ó, e se a gente fizer de tal forma? Então eu comecei a ofertar mais serviços, além do Google Meu Negócio. E eu lembro do terceiro cliente, quando eu fechei o terceiro cliente, eu falei, eu não tô acreditando, meu, se eu tivesse feito isso antes. Aí eu não tô acreditando. E eu fechei com ele assim, esse terceiro cliente, o primeiro eu fechei por 3.000, o segundo eu fechei por 3.000, caramba. sabe? Esse terceiro eu fechei por 2.000 porque ele tava chorando, porque ele falou que ele não tinha como fazer. E eu peguei e falei, eu não vou sair daqui sem a gente não fechar. Eu Uhum, falei, eu posso facilitar para você, para a gente eu colocar a sua empresa bem posicionada e regularizar isso daqui? Aí ele falou assim: sim, mas eu agora eu tô com caixa apertado que eu tenho que pagar funcionário. Eu falei: não, tudo bem. Quando que você pode fazer o setup para mim? Aí ele marcou uma data, eu falei: fechou. Bati o contrato ali na frente com o note com ele, eu coloco tudo dentro do Authentic, ele assinou, já lancei tudo certinho, e aí eu cadastrei dentro do Asas, pronto. Fui embora tranquilo, feliz. Quando eu saí de lá, eu falei: putz, grilo, eu não tô acreditando. E aí uhum. eu não parei. Eu não parei. Então, assim, dentro desses 30 dias foram 7 clientes, né? Foi 6 contratos fechados, eu falo que foi 7, porque deste sexto são 2 empresas, é a dela e do marido. Então, eu acabei fazendo um pacote para eles para poder cuidar dessas 2 empresas dele. E aí foram 18K em 30 dias. Caraca. E esses 8.000 são recorrentes? Sim. Aí, ontem mesmo eu falei assim, olha que coisa boa. Ontem começou o pessoal pagando, né? Caindo aqui na conta, tudo certinho. Eu falei, olha que coisa boa, abençoada. É, Então, eu fechei com eles por 4 meses recorrentes. E eu falei pra ele, né? Uma só que eu fiz, que ela já fechou comigo por um ano. nossa senhora. Porque eu peguei o perfil dela em uma loja, ela me achou dentro da academia, pra você ver como o poder da indicação. Eu tava treinando, aí ela pegou e falou assim: olha, a pessoa da loja tal falou que você tá fazendo isso, que você fez um trabalho, levantou pra ela. Eu tô com a minha loja toda bagunçada. Você quer organizar pra mim? Eu falei: agora. Eu treinei com ela de manhã, marquei a reunião às 2. Quando foi à tarde, ela já tinha me dado acesso, porque ela não sabia fazer isso. Eu resolvi todo o problema pra ela.
Então, aquela coisa de você se virar, né? Uhum. Resolvi todo o problema para ela, fui até a loja, peguei o note dela, puxei tudo, os acessos, transferi o acesso para mim. Na sexta-feira, eu já tinha batido as fotos, já tinha feito toda a geotag, já tinha organizado tudo. Sábado, a loja dela já tinha saído de 50 reviews lá de classificação para quase 80. Uhum. E eu comecei a já disparar. Ela não estava mal posicionada, porque ela é bem conhecida, mas a casa estava bagunçada, né? E aí eu arrumei esse processo todo. No domingo, ela me ligou e falou: pode fazer o contrato de 1 ano que você vai cuidar de toda essa organização e do meu tráfego. Ai, top demais. Ô Sheila, parabéns, muito foda. Decisão, coragem, acreditar no que é pra fazer. É assim, quando a água bate na bunda, as pessoas tomam mais coragem, né? É mais normal isso daí. Mas tem pessoas que tá e ela ainda continua não fazendo o que tem que ser feito. Porque se tudo que você falou que dá para aprender um passo a passo de como fazer isso, o que impede a pessoa de fazer, executar? É só ela mesma. Entendeu? Não é a sabedoria, não é enfim, é só porque a pessoa não tem essa. É óbvio, né? Como a Sheila aglomerou mais potenciais de coisas, ela tá cobrando um preço maior. Mas normalmente cobra 1.000, só para fazer algo mais simples, assim. Aí, Sim. três clientes, cara, são 3.000 recorrentes por mês. E você tá aí trabalhando 8 horas por dia para fazer esse mesmo dinheiro. Aí eu queria entrar nesse outro viés. Sheila tem uma agenda corrida, 3 vezes para Santos, pode trabalhar só segunda e sexta. Então ela tem 7 clientes, 18.000 por mês. E qual que é a carga horária que você trabalha para isso acontecer? Então, eu não fico 4 horas fazendo isso. No sábado, eu foco assim, tipo, é um período que a gente marcou aqui, que tinha atrasado. Eu já fui adiantando as avaliações que eu tinha para fazer, já respondi aqui, ó, em menos de 30 minutos eu já fui, resolvi tudo. Entrou as avaliações, então eu fiz uma planilha onde eu organizo toda a parte dos serviços. E ontem eu acabei estourando o meu teto, né? Porque o meu teto antes lá no estúdio era 20 mil. E aí ontem eu fui atender essa cliente que ela falou: Sheila, eu quero que você resolva um negócio do site para mim. Você consegue fazer? Eu falei: claro. Fui lá, olhei tudo, peguei todo o acesso do site dela, entrei em contato. E aí fechei com ela o site. Então ontem entrou também 2.450 do preço que eu cobrei do site. Caramba. É, e aí ela falou: eu gostei tanto do seu trabalho que eu tenho 2 pessoas já de indicações para você. E eu já agendei essas duas reuniões para semana que vem. Uau. Uau, foda demais, meu Deus. Vai chegar muito mais longe, vai chegar uma hora que você vai ter que até contratar mais pessoas para te ajudar, porque a empresa vai Já ficar estou nesse processo. surreal, Eu surreal. já fiz uma parceria para poder, com web design, e tudo para poder me ajudar com a parte da página, porque tem coisas que você tem que delegar, porque senão não tem como crescer. E aí tudo na sua região, né? Tudo aí próximo de você, Não, ele é não? de Floripa. Caramba. Não um web design, os clientes. Sim. Então, eu peguei tudo aqui. Só Uhum. que eu já tô com um projeto para fazer fora. E Uhum. aí partir pra gringa. Aí sim, muito bom. Sheila, pô, muito obrigado. Certeza que a sua. Pô, é uma história incrível. É uma história de possibilidade. Eu gosto de trazer. Sempre, a mensagem principal que eu trago é a esperança, né? Esperança de uma vida melhor. E as pessoas, às vezes, ela tem essa esperança, mas elas querem do jeito delas, né? Que as coisas aconteçam do jeito delas que elas querem. E, na verdade, eu falo que Deus encontra as pessoas no caminho, né? No movimento. Se eu não der o primeiro passo, Ele não vai botar na mão. Eu preciso fazer as minhas coisas, tomar as minhas atitudes, enfrentar os desafios que eu enfrento. Cara, é indo. Por exemplo, cara, criei a campanha, não vendi. Cara, eu preciso de mais dinheiro. Onde eu vou arrumar esse dinheiro? Tem ali, vou fazer isso aqui. Sabe? É esse rolê do afiliado que faz ele virar a vida dele. Não é aquele cara, não, eu tenho certinho aqui para investir isso, se não voltar, acabou, ou se voltar, beleza, mas se não for do meu jeito aqui, daí eu vou desistir, sabe? Cara, não, é fazer as coisas acontecer. Então tem, por exemplo, até compartilhar aqui com as pessoas, para eles verem aqui do que nós estamos falando, Fazer até dar certo, né? Porque fazer para dar certo. não Aqui, por tinha uma exemplo, opção sobre desistir. Não era um caminho a desistência. tem aqui essa estratégia aqui, ó, essa que ela tá falando, ó, caixa rápido, 2.000 em 20 dias, que era a nossa ideia, e acabou que virou uma nova profissão, não é nem mais só um caixa rápido, que a ideia minha era que os alunos levantassem dinheiro para investir, mas eles acabaram fazendo muito mais do que isso, e muitos deles vivem disso, tem mais cases disso, mas aqui, ó, o tanto de aula. Sim.
Aula um 2 3 4 5 6 tudo isso passo a passo, ó, 10, são quase 12 aulas desse bônus. Não é um bônus de uma aula, é um bônus de você fazer algo completo, mas conseguir fazer. Fora isso, pô, Caio, essa eu quero fazer outra para levantar caixa. Eu te dou três estratégias para levantar caixa. Tem essa que é prestação de serviço. E tem a Canal Dark, que daí é fazer vídeos no YouTube sem aparecer também, para levantar AdSense. Dá para fazer muito dinheiro. Vídeo review na gringa também, sem aparecer, com a inteligência artificial, dá muito dinheiro. Só que eu ainda acho que esse é o mais rápido. Você pode ir hoje, conseguir dois clientes e levantar R$ 2.000. As Não, outras é pode demorar muito. até 3 meses, mas ainda assim demora 3 meses, 6 meses, mas eu consigo fazer o caixa. Agora, o Google Meu Negócio é para agora, é você levantar o caixa amanhã. O pior que eu acredito, porque eu vi, eu entendi. É que negócio, cara. É muito fácil para a gente entender o que que é um negócio que dá dinheiro. Quando o Gabriel me contou, porque o mentor lá, ele me contou, ele falou assim, cara, é assim que eu fiz. Aí eu falei, cara, entendo de negócio, cara, isso faz sentido mesmo. Isso é bom para o empreendedor, isso dá para ganhar dinheiro. E eu pagaria R$ 1.000 para alguém fazer isso. Se eu sou empresário, dono de um restaurante, uma pizzaria, de uma loja, é muito Uhum. pouco perto do custo da empresa fazer isso, e isso traz um retorno financeiro enorme para quem entende hoje que está posicionado no Google. Falei, cara, faz sentido. Depois depende, mas trabalha muito. E daí é uma coisa que eu não queria. Senão o cara troca meio, faz muito dinheiro, mas acaba trabalhando demais. Aí falou, é assim, assado. Eu falei, não acredito não, mano. Aí foi quando eu entendi antes de. Ele era o único case de sucesso para mim, né? Que eu não conhecia o negócio. Aí quando ele trouxe para o máquina, começou a gerar vários micro cases de Sim. sucesso. E você, é mais uma, é que eu nunca entrevistei alguém que faz isso, porque não era a grande ideia. A grande ideia é fazer o cara ser afiliado. Mas eu quero dar essa luz para as oportunidades de eu ganhar dinheiro sem investir. De, Esse ânimo, né? ou Precisa de um ânimo. ou para levantar um caixa, que é o que eu aconselho, levantar um caixa para vender na gringa, ou para isso abandonar o seu emprego agora, trabalhar com isso e para fazer dinheiro na gringa, sabe? Aí eu tenho uma nova profissão, já troquei a minha profissão por essa, beleza? Então agora eu estou seguro e agora eu vou começar a investir na gringa. Sim, porque é questão de carga horária. Sheila, uma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas e também um aviso para vocês. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas se as inscrições do Máquina de Vender em Dólar estiver aberta, o link está na descrição ou fixado no comentário. Se você clicar aqui e não tiver a página de inscrições abertas, vai ter uma lista de espera para você entrar para o próximo lançamento, porque eu não sei quando vai sair esse vídeo aqui, tá? Então, Sheila, deixa uma mensagem final para que você gostaria de para algumas pessoas que estão começando, querendo começar, ou para alguém que quer viver disso também. Bom, é, gente, é assim, as pessoas ficam na dúvida, né, sobre entrar, eles assistem a live, acompanham tudo, vê depoimentos de sucesso, vê a coisa acontecendo, e aí eles ainda assim ainda ficam com dúvida. E se, né? Ah, mas é verdade, eu tava vendo suas caixinhas ontem e umas coisas eu comecei a rir, eu falei, até comentei, foi o dinheiro mais bem pago, porque foi toda a minha virada de chave estava ali, né, dentro do MVD. Veio com a mentalidade, alinhamento de mentalidade, veio com a conexão de network, né, que a gente faz dentro do MVD, é, toda a estratégia, todas elas, é super válida e dá resultado. Como o Gabriel falou, ele falou, você bateu a minha meta, né? Você me superou. E ele falou, temos um novo recorde. Ele falou, é muita coisa legal que está acontecendo. E eu sei que até aqui foi Deus que sustentou meus passos, foi Ele que me foi direcionando, foi Ele que fez tudo. E, e é aquela coisa do milagre, né? Ele só acontece se você buscar. Se você ficar sentado, realmente ele não vai acontecer. Você tem que dar o passo. Embora eu acreditei sempre no momento que ia dar certo, eu sabia que mesmo que eu desse o passo, Deus seria o meu chão. Muitas vezes eu não via, né, o retorno ali tão rápido. E é totalmente possível. Então, tem pessoas do outro lado que vai viver silêncio, vai viver gritos internos, vai viver problemas emocionais e vão desistir. Então eu falo, não desista. Quando chegar nesse processo, olha para cima, entrega para Deus e faz a tua parte, porque Ele só vai, né, fazer com que esse fruto que você plantou, essa semente que você plantou, dê fruto, se você não conseguir, né, ir em frente. Você vai ter que romper. É o que o Caio sempre fala, tá aqui, ó, né, confia no processo e, e segue em frente, porque não tem nenhum obstáculo que vai ser para sempre, né? Todo o processo que você passa é Deus te moldando, é Deus te preparando para você avançar. Então acredita,
sabe? Confia, põe a cara, determina, decide, toma a decisão, faz e vai lá e faz acontecer, porque é todo um diferencial para tua vida. Boa. E para vocês também que são alunos já, estão vendo isso daqui, cara, já sou aluno do MVD, sou aluno do GPA. Cara, vão na imersão presencial, porque na imersão presencial nós falamos de todas essas questões emocionais, hábitos físicos, comportamento, meditação, visualização, lei da atração. Então, a imersão presencial é um diferencial nessas arestas da sua vida que não é a parte técnica, que é a parte muito mais emocional, comportamental, que está travando aí os seus próprios resultados, né? Então, eu tenho um mapa de como fazer e tem também ali a sabedoria da pessoa que precisa se transformar para fazer. E isso nós abordamos muito dentro da nossa imersão presencial. E vai virar o lote também, também não sei quando você vai ver esse vídeo, mas o lote vai virar agora, a imersão agora em junho em Florianópolis. Também vou deixar o link aqui para vocês na descrição para conhecer um pouco mais. Sheila, obrigado a todos vocês que participaram também. Tamo Obrigada junto. a você. Agradeço por toda essa recepção aqui, por toda essa oportunidade. Tá? E poder, eu espero que transforme a visão de muitos e possa transbordar em vidas também, através do curso do MVD, através do Google Meu Negócio, né? Que É eu isso. sou muito grata. Que Deus Perfeito. abençoe. Obrigado, viu, pela participação e é isso. Tamo junto.